Farmácia Cavalcante. Cuidar é coisa de família. Futebol com emoção é com o Screte Campeão. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo no palco do maior esporte do mundo, o futebol. Fique com mais uma jornada esportiva com a equipe Ronaildo Erinaldo. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Chegamos ao meio-dia e 25 minutos na capital da Renascença. Hoje é sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022, a última sexta-feira do mês, fevereiro terminando. E a gente vai começando mais um programa, mais um bate-bola dentro das quatro linhas do campo com quem entende de futebol. Nós vamos ouvir o nosso Ronaildo Erinaldo, a voz de aço. Ronaildo Erinaldo é magrinho, mas tem a voz bem gordinha. Eric Batista, o Eric tá ali, de cabeça baixa, estudando ali o que é que vai fazer. Já por redes sociais, pelo Facebook, Ronaildo sempre otimista, alegre, contente, é o nosso narrador esportivo. Ele que narra o nosso futebol, o jovem Ronaildo Erinaldo, que tem uma equipe para os esportes. Eric, o Farias, é o nosso comentarista, um rapaz preparado, ele é árbitro de futebol e faz parte dessa equipe, ainda com Jorge Lima, José Guilherme, Luiz Felipe e tantos outros que fazem a equipe do Ronaildo Erinaldo. É um grupo de jovens. Esse grupo é dedicado aos esportes, ao futebol mais precisamente, e nós estamos fazendo o campeonato poçauense com narração pela Rádio Vale do Acaí, também pelo Facebook. E o nosso boa tarde primeiro vai para o Ronaildo. Boa tarde, Ronaildo. Boa tarde, Herculano. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vale do Acaí 104,9. Começando mais um programa Voz do Esporte aqui pela Rádio Vale do Acaí, para a gente falar sobre o futebol poçauense, o futebol nacional e também internacional. Ver também a questão sobre os jogadores que estão lá entre os países da Rússia e a Ucrânia. Jogadores brasileiros que estão pedindo apoio do governo brasileiro para que possa voltar ao Brasil, para que possa sair com segurança desses dois países que por enquanto estão travando a batalha pelo poder, batalha política, não é isso, Eric? Boa tarde. Boa tarde, Ronaildo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da 104,9. Boa tarde, Herculano. Pois é, né? Os países aí da Ucrânia e da Rússia, né, estão entrando em conflito, né? Já em guerra, entraram, né? né? Já entraram, já teve o primeiro ataque aí da Rússia na Ucrânia, uma tristeza, né? E uns jogadores brasileiros, né, que estão lá, estão pedindo apoio ao governo brasileiro, mas o presidente, né, da Ucrânia já colocou um decreto, né, que ninguém sai e ninguém entra do país. E tem um jogador brasileiro que pode ser convocado pelo exército ucraniano. Na última quinta-feira, 24, a Rússia iniciou ataques contra a Ucrânia, chamando a atenção do mundo em todo. Em poucas horas, jogadores brasileiros pediram ajuda para poder deixar o país, que já sofre com a impossibilidade de trânsito por aviões. Dentre eles, a situação de Júnior Moras, do Shakhtar Donetsk, é mais preocupante. O jogador revelado pelo Santos está em solo ucraniano há 10 anos e já atuou pela seleção do país. Por possuir passaporte e ter naturalizado em 2019, o atleta pode ser convocado para o Exército. Junto a outros jogadores brasileiros, Moraes está em um hotel em Kiev, enquanto os outros atletas se movimentam para deixar o país.
o atleta não pode fazer o mesmo movimento. Isto aconteceu com o volante Edmar em 2014, na guerra que terminou com a anexação da Crimeia. Na época, o jogador chegou a ser convocado pelo exército, mas conseguiu liberação graças a uma intervenção de seu clube, Eric. Então aí o jogador brasileiro, o Jonathan Moraes, pode ser convocado pelo exército ucraniano para defender o país da Ucrânia, pois ele foi naturalizado. Pois é, né, Ronail? Da onde o cara se arrepende, né, numa situação dessa, né, de ter se naturalizado daquele país, porque um jogador, o cara é jogador de futebol, atleta, e agora vai virar soldado militar, né, convocado pelo país para defender em uma guerra, né? Aí fica uma situação muito constrangedora, né? Por isso que alguns dos brasileiros querem que o governo brasileiro faça alguma coisa, mas creio eu que não tem como fazer nada, né? O Palácio do Itamaraty soltou uma nota que divulgou que não pode fazer uma missão, realizar uma missão para ir buscar os jogadores lá sem antes ter convicção que vai fazer isso aí com segurança. Então não tem data prevista para que eles façam uma missão em busca dos moradores e jogadores que estão lá na Ucrânia. E isso aí é uma lei, um decreto do país, né? Que é a lei do próprio país, que não, como ele se naturalizou, né? Ucraniano, então ele tem serve que permanecer no país, porque o regime, ou a lei do país, né? Igual qualquer outro jogador estrangeiro que se naturaliza brasileiro, um exemplo. Exatamente, se o Brasil vai ter que... E aí é um alerta mundial, porque por enquanto está em guerra Ucrânia e Rússia, só que o Vladimir Putin, né? O Joe Biden dos Estados Unidos e o Macron da França já deram sanções. Né? O presidente da Rússia, o Putin, Vladimir Putin, falou que não quer que ninguém se meta nessa briga, né? Mas se meter, vai se arrepender, né? Aí o que é que acontece, né? Entre aspas, aqui saindo um pouco do futebol, sobre essa guerra, aí praticamente quase vamos aí entrar numa quase uma terceira guerra mundial, porque se os outros países, que nem uma Coreia do Norte, China e Estados Unidos também começarem ali, aí você já viu, né? Vamos aí a um cenário de guerra, de uma terceira guerra mundial, mas a China já está a China ontem já colocou alguns aviões do seu exército para sobrevoar o Taiwan. Segundo Taiwan informou que o exército chinês, com seus aviões de guerra, ultrapassaram o campo de defesa do Taiwan, Eric. A gente está mais se levando aí a um cenário de guerra, né? E que coisas piores ainda vão vir, e não vai ficar nisso aí não, né? Agora que é uma tristeza por conta do que está acontecendo. Muitos inocentes aí que perdem a vida. Olha, Tite revela quando deve deixar o comando da seleção brasileira. Após comandar a seleção para uma classificação para a Copa do Mundo muito adiantada, o treinador Tite já olha para o futuro. Em entrevista ao Sport TV, o técnico afirmou que deve deixar a função após o Mundial. Vou até o fim do Mundial, não tenho por que meter aqui, disse o treinador. Além disso, o treinador ainda falou sobre o incentivo ao drible e orientação a seus jogadores. Existe um passe, uma finta que você olha para o lado e mostra desprezo ao adversário. Nós sabemos disso, por isso a orientação é: faça sim, mas vá para o gol, afirmou o treinador a um programa, Eric. Isso, Ronaldo, tivemos ontem alguns jogos, né, pela Copa do Brasil, né? Onde o Nova Iguaçu empatou 0-0 com o Criciúma, o Fluminense ganhou de 2-0 do Oeste, o São Raimundo perdeu por 1-0 para o Manaus, o Bahia de Feira perdeu seu jogo, né, de 5-2 para o Curitiba, e o São Paulo empatou 0-0 com o Campinense da Paraíba. Rapaz, o São Paulo, que eu pensei que ia vencer a partida, viu? Mas dominou o jogo, mas gol que é bom nada, Eric. E se classificou, né? Essa nova fase da Copa do Brasil, né? O São Paulo se classificou com esse empate, né? Ou seja, quem perdesse os jogos é que não passaria, né, para a próxima fase. Exatamente. Olha, falando mais sobre o futebol, o campeonato italiano terá jogos atrasados em protesto contra a invasão russa à Ucrânia. Pra você ver que isso aí é tão complicado, Eric, que alguns times estão se recusando a ir jogar na Rússia. Isso eu vi também uma nota que se não me engano, a Inglaterra, foram uns times aí da Europa que iam jogar na Rússia, né? A final da Champions League seria em São Petersburgo, na Rússia.
E já mandaram uma nota pressionando a FIFA para que mude o local, porque não vão jogar na Rússia. Isso, e tem alguns jogos também das eliminatórias ainda, né? Que eu sei lá na Rússia. Então, essas seleções que ainda tá esses jogos para ser disputados não vão mais jogar lá. Olha, o campeonato italiano terá todos os jogos atrasados em 5 minutos. Como protesto, a ação será repetida em outras divisões e em partidas não profissionais também. Então aí você pode ver que o mundo está se revoltando contra a Rússia. Isso, e também a Fórmula 1, né, também já cancelou a corrida que ia ser na Rússia, né? Então a Fórmula 1 também não vai mais correr, né, a sua próxima corrida na Rússia. Pois é, falando mais sobre o futebol aqui, Eric, teve mais rodadas ontem pelos outros campeonatos. E aí, fala pra gente. Tivemos também um campeonato goiano, tivemos só uma rodada, o Goiás ganhou de 1-0 do Anápolis e o Atlético Goianiense empatou 1-1 com o Impora. Tivemos um jogo também da Libertadores, onde o Olímpia ganhou de 3-1 do Atlético Nacional. Falando mais sobre o futebol, o Sport ontem perdeu, não foi? Perdeu para o Botafogo da Paraíba, o Sport perdeu para o Botafogo da Paraíba por 1-0 e se complicou na competição. Isso, o jogo vale pela Copa do Nordeste, né? E teve outro também jogo da Copa do Nordeste, onde o Bahia ganhou de 2-0 do Sampaio Corrêa. Eu não sei se você chegou a ver, Eric Farias, mas a torcida apedrejou o ônibus do Bahia. O goleiro Danilo Fernandes sofreu estilaços no rosto, ficou com o rosto cortado, né? Ronchas no rosto. E foi um negócio sério, nada do que a torcida fez com o Bahia, viu? Isso eu vi, foi um ataque à bomba, né? O ônibus, né? A bomba explodiu dentro do ônibus. E os jogadores se machucaram feio, uma coisa de vandalismo, né? De criminoso, porque não existe um negócio desse. O Náutico também, rapaz. O Náutico, o Clube Capibari, perdeu para o Tocantinense, né? Por 1-0. E a torcida recebeu o time, a delegação no aeroporto do Recife, já pronta pra batalha, viu? Ia pegar os jogadores lá ontem, a torcida do Náutico. Isso, e falando também do Náutico, eu vi uma reportagem hoje, né, no Caruaru, no Face, que sobre algumas coisas que aconteceram lá com os empresários, algum diretor lá do clube do Náutico, né, eles vão demolir uma parte da bilheteria do estádio lá dos Aflitos, né? Não sei qual foi o motivo lá que aconteceu, mas eu vi hoje essa reportagem. São Paulo encara o Manaus na segunda fase da Copa do Brasil. O São Paulo garantiu a classificação para a segunda rodada da Copa do Brasil após o empate contra o Campinense por 0-0 no estádio Governador Hernani Santiro, o Amigão. O tricolor dominou o duelo e teve controle tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O time de Rogério pressionou o tempo todo com muitas movimentações ofensivas, porém não conseguiu abrir o espaço na defesa da equipe da Paraíba. No fim, o tricolor finalizou em 24 vezes com apenas 7 dos rivais, Eric. Isso, Ronaldo, né, que você tinha falado, né? Só que ainda não temos aonde vai ser a final da Liga dos Campeões, né? Exatamente, não tem data marcada aí para a final da Liga dos Campeões. Olha, o embaixador brasileiro garante retirada de brasileiros da Ucrânia. Então vão dar um jeito para tirar os jogadores de lá, porque estão correndo risco. Eric Farias. Isso, né, a embaixada brasileira, né, fazendo aí alguma coisa para tirar, né, de lá os jogadores brasileiros, né, para que eles não venham, né, entrar aí nesse conflito aí, né, igual os outros foram. Pois é, caberá ao Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, divulgar os detalhes de como será o processo. Existem 500 cidadãos brasileiros na Ucrânia, segundo a última atualização do governo brasileiro. São 30 atletas registrados em clubes da elite ucraniana no momento. O Brasil é o país com mais estrangeiros, seguido de longe pela Croácia, que tem 7, a Geórgia, Eslovênia e Bielorrússia, que aparecem na sequência com 4 cada. 9 deles ainda não estrearam, caso de David Neres, que defendeu o Ajax. Destaque absoluto para o Shakhtar Donetsk, que conta com 13, incluindo Júnior Moraes, que é naturalizado ucraniano e pode ser convocado pelo Exército. São, no total, 15 estrangeiros no clube, de maior sucesso no país, desde 2004. Solomon, de Israel, e Traoré, de Burkina Faso, completa a lista. Já contando com os jogadores de clubes da Persia Liga, a segundona local, o número de brasileiros sobe para 38, Eric. Isso, Ronaldo, né? Falando sobre os clubes brasileiros, o Atlético Mineiro, o Galo, está quase fechando uma contratação do atacante, né, do Boca Juniors, o Christian Pavon,
né? Ele de 26 anos, né? Tá quase tudo acertado com o Galo, viu? Para essa temporada de 2022. Um belo reforço aí para o Galo, junto com o Hulk, com o Keno, né? Godinho. O Godinho vai ficar já tá um time gigante, né? E com mais reforços. E o Galo que tá com um cofre cheio, né? Só levando aí competições de um nível muito caro, né? Você vê, levou Copa do Brasil, levou 80 milhões quase, né? Levou Recopa, né? Então, aí tá com os cofres cheios. Nesse segundo tempo, Guarani 2, Ponte Preta 0, Jorge Lima. Saiu, né? Mais uma vez, né? O Guarani continua atacando, né? Vem com a mesma proposta do primeiro. Continuando aqui com o nosso programa Voz do Esporte, o São Paulo fez uma proposta pelo volante Gregory, ex-Bahia. De acordo com o GE, o São Paulo estará em busca da contratação do volante Gregory, que atualmente está no Inter Miami dos Estados Unidos. O jogador teve uma boa passagem pelo Bahia no futebol brasileiro. A diretoria do clube paulista enviou uma proposta para o norte-americano e espera a resposta antes de avançar. O desempenho de Gregory tem sido elogiado nos Estados Unidos. Ele chegou a ser considerado o melhor jogador do Inter de Miami na temporada passada. Além de líder de interceptações da Liga Americana, a Master League Soccer. Com isso, a missão do São Paulo é tirá-lo de lá. Será complicada. Gregory é titular absoluto, praticando de 29 jogos em 2021, todos como titular. Com o Luan lesionado, o São Paulo quer mais opções para o meio-campo. Recentemente, o tricolor já assinou outro volante, Andrés Colorado. O colombiano vem também para aumentar a estatura da equipe, já que tem 1,93, é baixinho, garoto. Por fim, o São Paulo já realizou 6 contratações nessa temporada. Colorado, Patrick, Rafinha, Alisson, Jandrei e Nicão chegaram ao clube. Apesar disso, o começo de temporada não tem sido dos melhores, com Rogério Ceni balançando no cargo. Eric. Isso, Ronaldo, temos aqui também, né, sobre o Flamengo, o Clube de Regatas Flamengos. O Rubro Negro também tenta fechar algumas contratações para essa temporada de 2022. Uma das é o goleiro Santos, do Atlético Paranaense, né? O volante Thiago Mendes, do Lyon, e também o paraguaio, né? O Diego Rossi. São um dos reforços, né, que o Flamengo está tentando fechar aí para a temporada. Tensão na Ucrânia esfria a contratação por sondagens de Igor Gomes. A tensão entre Ucrânia e Rússia está afetando consideravelmente a geopolítica, mas também resvala no mundo do futebol. Prova disso é que havia sondagens do Dinamo de Kiev pelo meia Igor Gomes, mas as conversas foram paralisadas em decorrência do clima beligerante que pairá entre os países. A apuração é do Globo Esporte, que apontou que a equipe ucraniana pretende apresentar proposta na janela de verão, que se abre no meio deste ano. O representante do jogador já expressou que tem uma iminente saída de Igor Gomes ainda em 2022. Não seria algo surpreendente, tendo em vista que o camisa 26 do tricolor já recebeu sondagens do Real Madrid antes da pandemia, segundo ele. Cria da base do clube, Igor Gomes completou recentemente 150 jogos com a camisa tricolor. O meia atuou em 2 oportunidades como titular este ano nas 7 partidas da equipe até o momento. O jogador inclusive passou por uma situação inusitada ao entrar no intervalo do jogo contra o Bragantino e ser substituído 37 minutos depois. Com informações do arquibancada tricolor, Eric. Isso, Ronaldo, falando ainda sobre o atacante do Uruguai, o Diego Rossi, que atualmente joga no Fenerbahçe da Turquia, né? O Corinthians também vai, nesses próximos dias, enviar uma proposta ao clube, né, para que entre na briga junto com o Flamengo na disputa do atacante Diego Rossi, o uruguaio. São Paulo tenta repatriar David Neres, de acordo com Carlos Belmonte. O diretor de futebol Carlos Belmonte esteve na central do mercado do Globo Esporte e falou sobre a situação atual do São Paulo. Em outras situações, Belmonte falou sobre contratações e acabou dando a notícia exclusiva. O tricolor está em contato com David Neres para um possível retorno ao clube. A situação da Ucrânia, que foi invadida pela Rússia, seria o fato determinante para que o São Paulo pudesse repatriar Neres. Por essa razão, o São Paulo entrou em contato para saber a situação do jogador, se haveria possibilidade dele retornar ao time que o formou. A gente agora chama o nosso patrocinador e voltamos daqui a pouquinho.
Da Maria Andrade. Venha ver de perto a nossa variedade em alimentos, bebidas, frios, utilidades para o lar e presentes. Uma vez e sempre será nosso freguês. Aguardamos sua visita. Na Maria Andrade, Noemi Mercado. Fones 991459760 e 38341131. Noemi Mercado. Alô, dona de casa! Em Pesqueira, Poção, Sanharó, Alagoinha e toda a região, agora estamos agraciados com os melhores produtos de limpeza. MR Brilho, uma marca aprovada com a melhor aceitação em qualidade e o melhor preço. MR Brilho, quem conhece recomenda. Desinfetante, detergente, limpador perfumado e cloro gel. Os supermercados e mercadinhos já vendem MR Brilho, uma marca que você pode confiar. MR Brilho, o cheiro bom da limpeza em seu lar. Sabia que agora em Poção tem Farmácia Cavalcante? Na Farmácia Cavalcante você compra seus medicamentos com preço baixo de verdade. São descontos de até 80% em medicamentos com o nosso cartão Fidelidade. Além de medicamentos com preços especiais direto do laboratório. Temos uma enorme variedade em perfumaria, sem falar no atendimento e o cuidado especial que só a Cavalcante tem. Ficamos localizados ao lado dos Correios, no centro da cidade. Preço baixo e o cuidado que você merece é só na Cavalcante. Farmácia Cavalcante. Cuidar é coisa de família. Dia C da vacinação infantil contra o Covid-19. Todas as crianças a partir de 5 anos poderão ser vacinadas. Sábado, dia 26 de fevereiro, no Centro Municipal de Vacinação, das 8 às 12 horas. Uma realização da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Poção e da Prefeitura de Poção. Campeonato Poçãoense de Futebol. Patrocínio Noemi Mercado, Farmácias Cavalcante, MR Brilho, Vereador Vandac e o Prefeito Messon Vasconcelos. Torcedor, você sabe, futebol é aqui na sua Vale do Acaí FM. Coisa linda é uma partida de futebol. Olha, voltamos aqui com o nosso programa Voz do Esporte, aqui pela Rádio Vale do Acaí 104,9. Agradecer aí a vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook. João Batista está nos acompanhando. Janiete Rodrigues, boa tarde para todos. Obrigado, Janiete, pelo carinho da sua audiência. Manuel Sérgio, uma boa tarde à equipe da Rádio Vale do Acaí 104,9. Valeu, muito obrigado aí a vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook. Érico Farias, com informações aí sobre o Brasil de Pelotas, não é isso? Isso, Ronaldo, né? O Brasil de Pelotas é punido por atos racistas contra o goleiro do Grêmio. Enfim, saiu punição. A denúncia de racismo feita pelo goleiro Adriel do Grêmio no duelo contra o Brasil de Pelotas pela segunda rodada do Gauchão teve sua sentença definida nesta última quinta-feira, 24, segundo a Gazeta de Belo Horizonte. O STJD do Rio Grande do Sul condenou o Chavante com a perda de 2 mandos de campo e uma multa de 30 mil pelas ofensas e atos racistas de um torcedor do clube em direção ao atleta. O episódio aconteceu no dia 29 de janeiro no estádio Bento Freitas, logo após o apito final do duelo entre o Grêmio e Brasil de Pelotas, que terminou a partida em 1-1. Na movimentação do fim do jogo, um homem imitou um macaco em direção aos jogadores do tricolor. Depois do ocorrido, Adriel postou um vídeo em seu Instagram pessoal, onde mostra o ato de racismo. Com a multa, o rubro-negro pelotense poderia, em tese, voltar a atuar em casa na 11ª rodada do Gauchão contra o Juventude. No entanto, o segundo duelo da sentença deverá ser cumprido em possível semifinal. Entretanto, parece algo complicado de se analisarmos a tabela, já que a equipe aparece na 8ª colocação da competição. Caso não avance de fase no estadual, o Chavante cumprirá só no Brasileirão da Série C. Quando o autor das ofensas ele também foi devidamente multado. Após todos os trâmites, ficou demitido que ele não poderá comparecer em eventos esportivos nos próximos 900 dias. Ou seja, ele está suspenso praticamente por 2 anos. Aí é um ato racista, né, que mais aconteceu. Uma vez, ato racista, né? Mas que aí saiu a punição. Assim, na minha opinião, entre aspas, né? Certo que o clube levou a punição, tudo certo por conta desse torcedor. Mas eu acho uma injustiça. Nesse caso de racismo, quem deveria ser punido é o próprio ator. Exatamente. Quem fez o ato racista, ele que poderia levar toda a punição. Não o né? clube, né? Se o cara fez um ato racista, então o quê? Faz uma lei pro cara ser preso. Exatamente. Vai ser preso, tá banido do futebol, nunca mais pisa no estádio de futebol, né? Nunca mais pisa no estádio de futebol, vai preso, paga uma sentença,
né, lá preso, ou se for para ser solto, paga uma multa milionária, entendeu? E assim acabaria o racismo no futebol. Agora o clube, ele é punido por conta de um só torcedor, né? De um só torcedor, de um vândalo, né? De uma pessoa que não é ser humano, que chega a ter esse ato racista com o seu próprio irmão, né? E aí eu acho um pouco de injustiça um clube ser punido por conta de um só torcedor. Se safadeza, né? Vários torcedores, aí não, porque o torcedor é o que representa o clube, que torce, que ajuda, né, que compra ingresso, compra camisa, certo? Se é um monte de torcedores que fazem aquilo, certo? O clube e todos aqueles têm que ser punidos. Agora um só, poderia a punição ser só para ele, porque só foi ele que causou toda essa bagunça, né? Então, a minha opinião é essa, né? Entre aspas. Seria o quê? Faz uma lei, fez racismo, comprovou, vai preso, né? É banido do futebol, nunca mais entra no estádio de futebol, né? E se tiver de pagar uma fiança para ser solto, então que seja uma fiança milionária. Só assim acabaria de vez com racismo, tanto no Brasil como no mundo. Exatamente. Olha, a UEFA confirmou o novo local para a final da Champions League. A reportagem foi do Ian Ticharo Castin. A UEFA confirmou na sexta-feira 25 a decisão de mudar o local para a final da Champions League 2021-2022, após o início do conflito da Rússia com a Ucrânia. A decisão estava marcada para Gazprom Arena, em São Petersburgo, mas foi transferida pelo Comitê Executivo da entidade para o Stade de France, ou seja, Estádio de France, traduzindo para o português, em Paris. De acordo com a UEFA, a decisão da UEFA Champions League desta temporada segue com a mesma data e horário, programada para o sábado 28 de maio, às 9 horas no horário europeu e 5 horas no Brasil. Em nota divulgada após a reunião do comitê nesta sexta-feira 25, a entidade agradeceu ao presidente francês Emmanuel Macron por seu apoio pessoal e empenho neste momento de crise sem precedentes. Justamente com o governo francês, a UEFA apoiará totalmente os esforços de várias partes interessadas para garantir o resgate de jogadores de futebol e suas famílias na Ucrânia, que enfrentam terríveis sofrimentos humanos de destruição e deslocamento. Essa foi a nota da UEFA. Ainda na reunião desta sexta-feira, o Comitê Executivo da UEFA também decidiu que clubes de seleções de Rússia e Ucrânia que participem das competições das entidades terão de jogar suas partidas como mandante em locais neutros até novo aviso. Com esta decisão, o Spartak Moscou está proibido de atuar como mandante na Rússia nas oitavas da Europa League e terá que jogar em um campo neutro. Por fim, o Comitê Executivo decidiu ainda permanecer de prontidão para convocar novas reuniões extraordinárias para reavaliar a situação. Vale ressaltar que nesta quinta-feira 24, a Federação de Futebol da Polônia, República Tcheca e Suécia apelaram à FIFA para que a Rússia fosse proibida de receber jogos da repescagem para a Copa do Mundo de 2022. Os poloneses têm um confronto contra os russos em Moscou no dia 24 de março. Se a Rússia vencer, ela vai enfrentar o vencedor do jogo entre os tchecos e os suecos, num jogo para decidir quem vai para o Catar. A notícia foi do jornalista, Ian Ticharo Gastin. Eric. Ex-dirigente cita a contratação de Palácios e detona um setor de prospecção do Inter, Seja o Inter aí também, analisando propostas aí para a sua temporada de 2022. O Inter que não fez muito bem o Campeonato Brasileiro, da última temporada, e aí tá buscando reforços aí, para essa temporada de 2022. Atacante do Flu do Piauí é artilheiro do ano no Brasil com 14 gols. O Fluminense do Piauí, Eric, que venceu o Oeste por 2-0 e passou para a próxima fase da Copa do Brasil, Eric. Isso, e uma novidade na Copa do Brasil esse ano, porque cada fase, que os times for avançando, vão ganhando uma quantia em dinheiro que é até boa, viu? Até o final, Dá para ajudar as equipes. Olha, hoje tem rodada de futebol pelo mundo. Hoje, pelo Campeonato Italiano, tem o Milan enfrentando a Udinese às 2h50. De 5 horas, o Genoa enfrenta a Inter de Milão. Pelo Campeonato Capixaba, o Villavelhense de 3 horas enfrenta o Estrela do Norte. O CTE Colatina de 4 horas enfrenta o Desportiva Ferroviária. O Serra de 6h30 enfrenta o Rio Branco do Espírito Santo.
Pela Taça Guanabara do Campeonato Carioca, o Boa Vista do Rio de Janeiro enfrenta o Madureira 4 horas. Pelo Campeonato Alemão, o Hoffenheim enfrenta o Stuttgart de 4h30. Campeonato Francês, o Montpellier de 5 horas enfrenta o Rennes. Campeonato Inglês, o Southampton de 5 horas enfrenta o Norwich. Campeonato Espanhol, o Levante enfrenta o Elche de 5 horas. Pelo paraibano, o Nacional de Patos enfrenta o Sport da Paraíba. Pelo Campeonato Goiano, Morrinhos enfrenta de 7h30 o Goianésia. O Grêmio Anápolis de 8h30 enfrenta o Jataiense. Pelo Sergipano, Itabaiano enfrenta às 8h15 o Falcon. E pela NBA, o Washington Wizards de 9 horas enfrenta o San Antonio Spurs. O Orlando Magic de 9 horas enfrenta o Houston Rockets. O Indiana Pacers de 9 horas também enfrenta o Oklahoma City Thunder. O New York Knicks enfrenta o Miami Heat. E o Minnesota enfrenta o Philadelphia. O Utah Jazz de 11 horas pega o Dallas Maverick. E de 11 horas também o Phoenix enfrenta o New Orleans Pelicano, Eric. Isso, Ronaldo, o Atlético Mineiro renova o vínculo com o Jair até 2025. O novo contrato já foi publicado no BID. O camisa 9, talentoso volante alvinegro, Jair renovou o seu contrato com o Atlético Mineiro com o Galo até o final da temporada de 2025. O Atlético Mineiro segurando suas peças aí importantes para essa temporada de 2022. Exatamente. Olha, o meia, o Everton Ribeiro do Flamengo festeja 15 anos de casado com noite romântica em suíte de R$6.000. Eric, que suíte, cara, hein? Aí tem dinheiro, viu? Com mais informações, Eric, e aí? Ronaldo, vamos chamar aqui nossos patrocinadores. Daqui a pouco a gente volta, com o próximo bloco. O nosso programa Voz do Esporte. Sabia que agora em Poção tem Farmácia Cavalcante? Na Farmácia Cavalcante você compra seus medicamentos com preço baixo de verdade. São descontos de até 80% em medicamentos com o nosso cartão Fidelidade. Além de medicamentos com preços especiais direto do laboratório. Temos uma enorme variedade em perfumaria, sem falar no atendimento e o cuidado especial que só a Cavalcante tem. Ficamos localizados ao lado dos Correios, no centro da cidade. Preço baixo e o cuidado que você merece é só na Cavalcante. Farmácia Cavalcante. Cuidar é coisa de família. Noemi Mercado é o mais novo de Poção. É tudo novo e com um precinho melhor da Maria Andrade. Venha ver de perto a nossa variedade em alimentos, bebidas, frios, utilidades para o lar e presentes. Uma vez e sempre será nosso freguês. Aguardamos sua visita. Na Maria Andrade, Noemi Mercado. Fones 991459760 e 38341131. Noemi Mercado. Alô, dona de casa! Em Pesqueira, Poção, Sanharó, Alagoinha e toda a região, agora estamos agraciados com os melhores produtos de limpeza. MR Brilho, uma marca aprovada com a melhor aceitação em qualidade e o melhor preço. MR Brilho, quem conhece recomenda. Desinfetante, detergente, limpador perfumado e cloro gel. Os supermercados e mercadinhos já vendem MR Brilho, uma marca que você pode confiar. MR Brilho, o cheiro bom da limpeza em seu lar. Campeonato Poçãoense de Futebol. Patrocínio Noemi Mercado, Farmácias Cavalcante, MR Brilho, Vereador Vandac e o Prefeito Messon Vasconcelos. Torcedor, você sabe, futebol é aqui na sua Vale do Acaí FM. Coisa linda é uma partida de futebol. Trabalha a bola ali agora, a equipe do Guarani com da rede. Bola ali, que no campo de ataque bateu pro gol. Ele pegou
corda vem com da grande área, mandou a bomba no canto do goleiro Mário do lado esquerdo. O goleiro Mário pulou, mas não conseguiu defender. Voltando aqui com o nosso programa Voz do Esporte, aqui pela Rádio Vale do Acai 104,9, agradecendo a você aí pelo carinho da sua audiência, sintonizado aqui na 104.9. Vamos falar agora de transferências. Olha, o jogador Axel Witsel do Borussia Dortmund tem o passe livre, os rumores de negociação com o Benfica. No Flamengo, Pedro do Flamengo tem rumor de negociação com o Palmeiras. Essa notícia o Eric Farias vai trazer pra gente daqui a pouquinho. O Barcelona de Guayaquil tem o passe livre e já foi confirmado. Fabian Bustos fez a transferência para o Santos, o treinador Eric Farias. O Fabian Bustos é o novo treinador da equipe do Santos. Isso, né? E o Santos aí que demitiu qual era o nome do técnico que estava no Santos? Era o Carille, né? Era o técnico do Santos que agora foi demitido e entrou esse aí, né? Pedro no Flamengo, o Pedro do Flamengo pode jogar no Palmeiras, entende a situação no momento e a visão da diretoria, ou seja, o Palmeiras, né? A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, né? Prometeu a torcida, né? Entre aspas, tia Leila, o apelido carinhoso do torcedor do Palmeiras com a sua presidente, que quando a delegação voltasse do Mundial, não iam, né? Parar de buscar um camisa 9 para o seu elenco. Rumores, né, que seja ali, quem sabe, o atacante Pedro do Flamengo. Muito tem se falado sobre a possibilidade de Pedro, atacante reserva do Flamengo, defender a camisa do Palmeiras, né, o assunto ficou em alta durante a semana. Será mesmo que existe essa atual possibilidade? Para negociar o jogador no mercado nacional rubro-negro, que é o pagamento integral de multa de 100 milhões de euros. É óbvio que o bastante claro para o Palmeiras, mas não desembolsar esse montão de dinheiro para trazer o jogador no momento, né? Por conta do crescimento da rivalidade entre os clubes, os obstáculos inseridos são inexplicáveis. Mas não faz sentido reforçar uma equipe que vai disputar o campeonato da temporada, incluindo Copa Libertadores, né? O Verdão faturou muito dinheiro na competição, né? Diante dessas competições que disputou, mas só uma especulação ali da diretoria do Palmeiras, né, do Verdão, para tentar trazer esse jogador. Então ainda não tem nada certo, é só, né, rumores. Olha, o Santos já tem um substituto para a posição deixada por Fábio Carille. O clube anunciou a contratação de Fabian Bustos para chegar a um acordo com o treinador do Barcelona de Guayaquil. Ele aceitou a proposta e se despediu da equipe equatoriana na quarta-feira, na pré-Libertadores. O Santos publicou assim, ó: Bem-vindo Bustos, né? Fabian Bustos é o novo técnico do Santos Futebol Clube. O treinador que estava no Barcelona de Guayaquil assinou o acordo, faltando assinar o contrato definitivo nos próximos dias para assumir o comando da equipe alvinegra de Santos. A diretoria santista decidiu pagar a multa do comandante que tinha contrato com o clube do Equador. Devido ao valor que não foi considerado alto, o vínculo será de 2 anos até o fim da gestão do presidente Andrés Rueda, Eric. Isso, Ronaldo, no meio da semana, na quarta-feira, né, tivemos o primeiro jogo da final da Recopa. Da Recopa, né? Recopa Sul-Americana entre Atlético Paranaense e Palmeiras, que terminou empatado 2-2, né? Que aí deixou o placar, né, o outro confronto de volta no Allianz Parque, né, quarta-feira, em aberto, né, com totais chances do Palmeiras reverter esse placar, né? O resultado foi melhor para o Palmeiras do que para o próprio Atlético Paranaense, né? Que estava vencendo seu jogo por 2-1 e aos 49 do segundo tempo sofreu o gol de empate na cobrança de pênalti feito pelo Rafael Veiga, né? Então o resultado 2-2 foi bom, melhor para o Palmeiras do que para o próprio Atlético. Então o Palmeiras tem total chance de, em casa, né, junto da sua torcida, reverter esse placar e ser campeão aí da Recopa Sul-Americana. Exatamente, Eric. Teve outras rodadas por aí afora, pelos campeonatos nacionais. Eric Paris, você puxa aí pra gente ver algumas rodadas por aí afora, Eric. Isso, Ronaldo, só rodadas agora, só no final de semana. Olha, Ricardo Horta eleito jogador da semana da Liga Europa. Em grande destaque na vitória e subsequente apuramento do Sport Clube Braga para os oitavos de final da Liga Europa, esta quinta-feira, em frente ao Xerife
o Ricardo Horta foi o eleito jogador da semana da Liga Europa, Eric. Isso, Ronaldo, vamos passar aqui alguns confrontos, né, do Campeonato Paulista, né? O Mirassol vai enfrentar a Ponte Preta de 8h30 da noite, o Guarani e o Santo André 8h30 da noite, o Ituano vai enfrentar o Ferroviária também 8h30 da noite, os jogos de amanhã do sábado, né, do Campeonato Paulista de futebol, de futebol. Campeonato Poçanense com rodada no último domingo, dia 20. De manhã, de 8 horas, tem o jogo entre o time dos Amigos e a equipe do Bananeiro Futebol Clube. O time dos Amigos venceu pelo 1-0 o jogo no estádio Malaquias Vieira de Melo. O jogo entre Flamengo do Prado e Ponte Preta da Massaranduba, esse jogo era para ser no estádio de Gravatados Gomes, mas como o jogo entre Pinheiros e Cruzeiro não aconteceu, o Flamengo do Prado empatou em 1-1 com a Ponte Preta da Massaranduba no último domingo. O Pinheiros ganhou de 1-0 do Cruzeiro, que desistiu da partida. Esse jogo seria às 2 horas no Vieirão. E de 4 horas, o jogo que teve transmissão aqui pela Rádio Vale do Acaí, o Barcelona venceu por 2-0 a equipe do Bom Sucesso do Saco. Passando a classificação aqui do Campeonato Aberto, do Campeonato Poçanense, a equipe pelo Grupo A, a equipe do Santa Cruz tem 7 pontos, a equipe do Palmeiras do Acaí tem 5, o Guarani de Pão de Açúcar tem 3, Flamengo do Prado 2 e Ponte Preta da Massaranduba praticamente fora, 5 em quinto lugar. Pelo Grupo B, Barcelona de Gravataí tem 9 pontos, Goiás de Pão de Açúcar tem 6, o Lyon tem 4 em terceiro lugar, quarto lugar o Bom Sucesso do Saco com 1 e a Ponte Preta dos Cambão, que não pontuou ainda na competição. Aqui pelo Grupo C, o Pinheiros tem 9 pontos, Náutico de Gravatá tem 3, Atlético de Madrid tem 1 e o Cruzeiro tem 0 pontos. Eric Farias. Isso, Ronaldo, vamos aqui também às outras rodadas do Campeonato Paulista, essas de domingo. Às 11 horas da manhã, né, no Itaquera, Corinthians e Red Bull Bragantino. O Palmeiras vai enfrentar o Internacional de Limeira fora de casa às 4 horas da tarde. O Santos encara o Grêmio Novo Horizontino em casa, né, na Vila Belmiro, 8h30 da noite. E finalizando essa rodada do Campeonato Paulista no final de semana, o Botafogo enfrentará o São Bernardo também às 8h30 da noite. Passa da artilharia do Campeonato Poçanense, Vitinho do Barcelona é o líder com 3 pontos, Luiz do Goiás vem com 2, Cacibão, Pablo, Felipe Feijoada, Daniel da Silva, Edson Salgaldinho, Neneca e José Walso vem em seguida. O Daniel de Pão de Açúcar e o Luiz tem 2 gols cada, né, seguido por Cacibão, Pablo e Felipe Feijoada, e o Daniel da Silva do Guarani, com 2 gols marcados na competição. O artilheiro por enquanto até agora é o Vitinho do Barcelona de Gravatar, com 3 gols, Eric. Isso, Ronaldo, artilharia do Campeonato Poçanense 2022. Temos também no final de semana, né, no domingo, algumas rodadas do Carioca, né, Campeonato Carioca. O Volta Redonda joga com o Nova Iguaçu às 3 horas da tarde. O Flamengo no Maracanã enfrenta o Resende às 4 horas da tarde. E a Portuguesa vai enfrentar o Botafogo às 7 horas da noite. Olha, pelo Campeonato Poçanense de Futebol, no próximo dia 6 de março, né, dia 6 de março, domingo agora não tem rodada por causa que é domingo de carnaval, só dia 6 de março que a gente volta. E 8 horas no estádio de Pão de Açúcar tem o Lyon enfrentando a equipe do Barcelona de Gravatá, pelo Grupo B. Pelo Grupo A, de 2 horas, no Vieirão, tem Guarani de Pão de Açúcar e Flamengo do Prado, com transmissão pelo Facebook. E pelo Grupo B, de 4 horas, tem Ponte Preta dos Cambãos e Bom Sucesso do Saco. Essas são as rodadas do dia 6 de março do Campeonato Poçanense de Futebol, Eric. Isso, Ronaldo, aí as rodadas, né, aí adiantando para o nosso ouvinte, do dia 6 de março, né, onde a gente vai voltar com toda a equipe da Esporte e pela rádio, pelo Facebook, né, transmissão aí da rodada do Campeonato Poçanense. E também dia 13 de março, que é os 3 últimos jogos da competição da primeira fase do Campeonato Poçanense, que terá a primeira fase terminada no dia 20 de março, às 4 horas, segundo está aqui na tabela do campeonato. Depois da gente transmitir o jogo entre Bom Sucesso do Saco e Ponte Preta dos Cambãos, no dia 13 de março, de 8 horas, tem Bom Sucesso do Saco e Goiás de Pão de Açúcar, se jogar em Gravatados Gomes. Tem Atlético de Madrid e Náutico de Gravatá de 2 horas.
Pelo grupo C, de 4 horas, tem o jogo Palmeiras do Lacaí contra a Ponte Preta da Massaranduba. E pelo grupo A, no dia 20 de março, de 4 horas, tem um jogo entre Santa Cruz e Guarani de Pão de Açúcar. E assim a gente vai finalizando aqui o nosso programa Voz do Esporte pela Rádio Vale do Acaí 104,9. Agradecendo a você pelo carinho da sua audiência. Fiquem todos com Deus. A gente volta na próxima sexta-feira, de hoje a 8, com a nossa resenha esportiva. E no domingo 6, com a transmissão do Campeonato Poçanense de Futebol. Boa tarde a todos. Continue na programação da Rádio Vale do Acaí 104,9. Alô, torcedor, domingo dia 6 de março tem mais uma rodada do Campeonato Poçanense de Futebol. 14 horas ao vivo pelo Facebook.